No programa de hoje, a Anitta acompanha uma reviravolta de 180 graus na vida de uma engenheira que encontrou a vocação para o empreendedorismo no tricô. Engenheira civil de formação, iniciou o percurso profissional em direção de obra em Espanha, mas a arte do feito à mão, que tinha um papel de hobby e de descontração, foi-se insinuando de forma cada vez mais incisiva na sua vida até acender uma paixão arrebatadora e assumir o papel principal. Com o tricô, combinam-se as facetas criativa e matemática num único trabalho e, de forma natural e intuitiva, nasce uma empreendedora. No programa de hoje, a Anitta conversa com Filipa Carneiro, ou, como se assume, Filipa Nionoi. Olá Filipa, bem-vinda à Anitta no Trabalho. Olá, bom dia. Estou muito contente de estar aqui. Bom dia. Hoje na conversa... Obrigada, Filipa. Temos muita gente, não é? Portanto, temos a nossa Filipa, que está a falar connosco aqui de Lisboa, temos a Eli, depois temos a Ana e temos a Rita, não é? Que é só uma pessoa, mas nós gostamos sempre de explorar esta dualidade. Assim, estamos a chegar ao final do ano de eu estar a gravar com vocês e continuamos ainda com esta dualidade. Da Ana e da Rita. Ganha a Rita para mim, pronto. Filipa. Bem-vindo, Filipa. Esta loucura. Exato. Filipa, para quem não te conhece, conta-nos o que é que fazes e como é que chegaste até aqui. Então, pôr um rótulo naquilo que fazemos é sempre difícil, não é? Mas eu, neste momento, trabalho essencialmente como designer de modelos de tricô e crochê e professora, porque dou aulas e workshops também nessas áreas de tricô e crochê. Mas, além disso, também gravo vídeos tutoriais de tricô no YouTube e também tenho um podcast. Portanto, são muitas vidas numa. Sim. Onde é que arranjas o tempo para tudo, não é? É uma gestão... Sim, é assim uma espécie de puzzle diário, mas eu acho que nós, mulheres no geral, estamos habituadas a conciliar muitas facetas, não é? E arranjar bocadinhos, encaixar bocadinhos ao longo dos nossos dias. Mas e como é que vieste até aqui? Porque direção de obra não é propriamente tricô. É verdade, não é. É muito diferente. A única coisa que tem de comparável é que nas duas... áreas, tanto na direção de obra como no tricô, nós vemos nascer coisas, ou seja, vemos na direção de obra as obras, não é? As nossas casas a ganharem forma, a saírem do papel e a ganharem forma, e no tricô também as peças a saírem das folhas de Excel e a ganharem a sua forma. Esse é o único ponto em comum. De facto, de resto é tudo muito, muito, muito diferente. Não é bem a mesma coisa construir com tijolo que construir com malhas, mas isto foi acontecendo de uma forma muito inesperada. Portanto, já na altura eu era diretora de obra durante o dia e artesã à noite, não é? Aquela coisa de encontrarmos na altura mais no crochê, mas também depois no tricô, nos bordados, enfim, várias artes que iam preenchendo os meus tempos livres como hobby, não é? E a palavra Nionoi vem de onde? Então, a palavra Nionoi vem da minha filha. A minha filha chama-se Leonor e na altura eu fiquei em casa com ela. Ela nasceu em 2010, foi mais ou menos na altura em que rebentou a crise na construção, então foi assim quase combinado. E eu acabei por ficar em casa com ela quando ela era muito pequenina, e portanto ficou em casa comigo até aos 3 anos. E ela não gostava que lhe chamassem Nono. Portanto, ela era Leonor, não é? E as pessoas achavam que ela tinha que dizer Nono e ela dizia Nionoi. E ficava muito zangada quando lhe chamavam Nono. E ela dizia, não, Nionoi, que era a forma dela dizer Leonor. E mais ou menos nessa altura eu abri o meu blog, que era assim sobre, enfim, as coisas que eu ia fazer, dos meus tricôs, dos meus crochês. E então achei piada ao nome Nionoi e ficou. E pronto, e fiquei conhecida até hoje como Filipa Nionoi, embora a verdadeira Nionoi seja a minha filha. Filipa, estavas a falar do teu blog e eu tenho muita curiosidade por saber como é que uma atividade que se assume lenta, como o tricô, como o crochê, como o bordado, como tu mencionaste, como é que passa de um blog, de um hobby, como é que passa para um negócio? Ou seja, como é que tu constróis um modelo de negócio que de facto seja sustentável e viável? Com uma atividade que é lenta, não é? Portanto, não apela ao consumo massivo nem rápido.
Sim, isso foi até um desafio, isto não surgiu logo de imediato. Eu inicialmente comecei a fazer algumas peças e a vender algumas peças que fazia, e rapidamente percebi que isso era tudo menos sustentável, lá está, porque o tempo investido a fazer as peças depois não era possível de ser remunerado de uma forma justa, não é? Pronto, a não ser que a peça tivesse um valor extraordinário que ninguém compraria. E, portanto, logo aí eu comecei, mas eu comecei por aí, só que depois comecei a perceber que não funcionava. Então depois comecei a pensar, não, eu tinha era que ensinar as pessoas a fazer, porque se eu ensinar as pessoas a fazer, cada uma faz o seu, a peça até tem muito mais valor porque é feita pela própria pessoa, e por outro lado eu consigo rentabilizar mais o meu esforço, não é? Portanto, de repente eu crio um boneco, uma peça, um casaco, um vestido, e se eu ensinar muita gente a fazer, consigo rentabilizar de uma forma que não rentabilizaria se vendesse só uma peça, só um vestido, não é? E então começou assim, começou por aí, foi aí que eu abri o meu canal do YouTube também para ensinar a tricotar e para ensinar as técnicas do tricô, para que as pessoas também tivessem vontade de aprender, e comecei a dar os primeiros workshops, portanto, pensando nesse lado de que só seria possível se eu conseguisse ensinar a fazer e não ser eu própria a fazer para as pessoas comprarem. Mas, portanto, aí tu vendias a aprendizagem, vendias os workshops, mas ainda não vendias os moldes, ou já vendias os moldes? Não, ainda não. Comecei primeiro por vender só os workshops e dar aulas. Na altura dava não só workshops técnicos, mas comecei a dar aulas livres, que começaram a resultar de uma forma inesperadamente boa, ou seja, eu comecei a perceber que as pessoas tinham imensa vontade de dar asas à sua criatividade, mas precisavam de ajuda, ou seja, queriam fazer as suas próprias peças, aquilo que tinham na ideia, mas precisavam de ajuda porque não tinham conhecimentos para lá chegar sozinhas. E foi a raiz dessas aulas também que eu fui aprendendo cada vez mais sobre a criação de peças, porque de repente o desafio das alunas era eu queria fazer uma camisola com a manga assim, e curta, e comprida, e gola redonda. E eu comecei a ter que estudar muito sobre isso, porque no fundo, para as poder ajudar, também implicou que eu começasse a estudar muito e a ler muito e a fazer cursos online e com designers americanas, não é? Porque cá não havia grande informação, continua a não haver, sobre essa questão de desenhar modelos de tricô. Portanto, eu comecei a perceber mais sobre esta coisa da modelagem no tricô para dar resposta a todas essas alunas que eu tinha nas aulas livres, que me colocavam os desafios mais extraordinários e que continuam a colocar, e que é maravilhoso. E foi isso que possibilitou que depois eu começasse a passar para esse lado de então e se eu vendesse a instrução para fazer esta camisola? E era um conceito, esta coisa de ser designer de tricô, era um conceito que não existia muito em Portugal quando eu comecei. Não havia assim muita gente a trabalhar nesta área, havia talvez a Clarice que desenha uns chás, que ainda desenha, e pouco mais. Não havia assim grandes designers de tricô, portanto as referências eram todas estrangeiras. E eu pensei, mas se calhar nós cá também podíamos. E Filipa, sentes que ou seja, os teus estudos de engenharia te ajudaram com essa parte? Quer dizer, por um lado, a minha mãe também faz tricô e foi professora de matemática, mas também tem curso, mas ao mesmo tempo há muitas pessoas que fazem tricô e que não têm nenhum curso, mas se calhar a parte do desenho, como é que... Olha, na realidade ajudou-me imenso. Pode não parecer uma coisa muito direta, mas ajudou imenso. Primeiro, ajudou-me logo na primeira fase, que é estar super confortável com o Excel e trabalhar como sendo uma ferramenta que eu já dominava e, portanto, não tive essa curva de aprendizagem de repente ter que aprender a trabalhar com folhas de cálculo, portanto, essa parte já estava dominada. Permitiu que eu conseguisse ter uma abordagem à parte menos criativa do design de tricô, porque há, claro, uma parte criativa, mas depois há uma parte menos criativa, que é, fazer as contas para que as malhas todas batam certo e que os múltiplos batam certo e fazer tamanhos. Permitiu-me ter muito mais desenvoltura nessa parte, porque é uma parte mais técnica, é uma parte sobretudo de cálculos, que rapidamente eu comecei a estruturar a melhor forma também de começar um desenho. E eu hoje em dia consigo produzir um nível de designs que não conseguia quando comecei, porque já tenho tudo muito estruturado. Portanto, para cada tipo de modelo, se é de cima para baixo ou de baixo para cima, eu já tenho toda uma folha de Excel programada
portanto já tenho todos os passos muito estruturados e sei onde é que começo e onde é que acabo. E eu acho que isso foi a engenharia que me deu, essa facilidade de transformar assim, problemas matemáticos em bolachinhas, em dentadinhas e fazer tudo de uma forma muito organizada. Filipa, tu falaste-nos dos moldes de tricô, de dar aulas, do podcast, tens N atividades debaixo das tuas asas. Como é que tu estruturas os teus dias, ou as tuas semanas, ou mesmo os teus meses, para todas estas peças encaixarem e também encaixarem com os próprios ciclos das estações e dos teus clientes? Como é que tu te organizas? Então, é sempre uma gestão difícil, mas eu tento. Claro que depois há crianças e há uma que fica doente e lá vai a agenda. O que eu faço é, por exemplo, para o meu canal do YouTube, eu estipulo dias de gravação. Normalmente eu tenho apenas um dia de gravação por mês, em que gravo todos os vídeos que estão previstos publicar. Eu lanço um vídeo semanalmente às quintas-feiras. Mas eu, na última semana do mês anterior, já tenho todos os vídeos do mês seguinte gravados. Depois a edição é que eu não faço toda de uma vez. A edição vou guardando bocadinhos, porque era muito pesado. Eu comecei a fazer tudo de uma vez, mas era um bocado pesado, tantas horas, para quem edita vídeos, sabe que aquilo é um bocado chato. E eu ficava muito saturada e pensei, não pode ser, tenho que dividir isto em pedaços. E depois tenho as horas das aulas já reservadas, as horas da gravação de vídeos, então guardo tudo para gravar num único dia todos os vídeos do mês, porque assim consigo rentabilizar mais o tempo. É sempre mais fácil quando já temos câmara montada, tudo no foco, luz ligada e gravar uma série de vídeos do que ter que começar do zero cada vez que queremos gravar um vídeo. Outra coisa que eu também faço atualmente é, eu já sei quando é que vai haver grande necessidade de modelos, ou seja, por exemplo, chega a esta altura do ano e eu lanço muitos modelos, mas na realidade eles não foram feitos agora. Ou seja, eu comecei talvez nos últimos 2 anos, comecei a ter uma necessidade de antecipar e, portanto, eu em julho já estou a dizer, não, vocês em novembro vão querer um modelo de inverno, assim, portanto eu tenho que o fazer já. E, portanto, agora já faço as coisas com maior antecedência e, portanto, de repente, agora em novembro, há 3 semanas que saem 4 modelos, mas foram 4 modelos que foram sendo trabalhados em julho, em agosto, e, portanto, consigo, apesar de agora lançar muita coisa seguida, foi um trabalho que não se acumulou todo nesta altura. Eu gosto de dissecar esta parte de um bocadinho pós-racionalização, tendo em conta que eu tenho um Excel, mas diferente do teu, em que vou dissecando cada uma das partes da criação de um negócio e da criação de uma proposta de valor para consumidores. Eu tenho alguma curiosidade depois em perceber como é que tu foste chegando ao teu público-alvo. Como é que tu chegaste a um ponto em que tu identificaste um grupo de pessoas que é suficiente para um negócio viável, e depois como é que tu vais, se calhar de uma forma também muito, muito natural, os vais mantendo interessados e vais percebendo quais são as necessidades, o que é que as motiva ao longo do tempo? Olha, aí o meu canal do YouTube teve um papel determinante. Como eu comecei a lançar vídeos com técnicas de tricô semanalmente e a ensinar a tricotar no YouTube, fui, no fundo, chamando todas essas pessoas que tinham vontade de aprender mais e de saber mais sobre tricô e aprender técnicas diferentes. E, portanto, se calhar aí o mais importante mesmo foi o meu canal do YouTube. E depois, mesmo quem vinha às aulas presenciais, muitas vezes vinha porque eu vi o seu vídeo no YouTube, então eu vim fazer uma aula. E então aí foi, de facto, determinante eu ter tido essa opção de começar com os vídeos. Foi uma forma de eu conseguir chegar, por um lado, ao público e também poder demonstrar que eu até sabia daquilo, não é? Porque aquela coisa de repente chega uma pessoa desconhecida e diz que sabe de tricô. E as pessoas, está bem. E de repente, não, o YouTube mostra que eu até sabia fazer umas coisas. E como é que passaste do canal de YouTube para o podcast? E já agora aproveita, conta-nos um bocadinho mais do teu podcast para quem não conhece. Olha, então, isso já envolve uma pandemia pelo meio. De facto, eu tinha o canal do YouTube e já continuava a fazer os tutoriais e já como designer e, portanto, já com muito mais modelos lançados. Mas, de facto, depois veio uma pandemia pelo meio que nos deixou a todos em casa e
de repente começou a haver uma maior procura também das pessoas por este hobby e de interesse pelo tricô, porque passavam muito tempo em casa e começaram a pensar que poderiam ocupar com o tricô. E outras pessoas que já faziam, mas começaram a fazer muito mais. E de facto o tricô foi assim uma arma poderosa para lidar com as adversidades e com as ansiedades e com os confinamentos e com esta coisa toda que a pandemia nos trouxe. E passou-se o primeiro ano, nós até fomos desenvolvendo mais projetos, eu lancei alguns modelos gratuitos, enfim, numa tentativa também de ajudar as pessoas e de motivar as pessoas para continuarem. E depois, de repente, quando veio aquele segundo confinamento em janeiro, já tivemos aquela sensação de não, outra vez não, já não dá, não vai dar. Desespero absoluto. E em conversa com a Liliana Carvalho, que é quem partilha o podcast comigo, dissemos, nós temos que fazer alguma coisa, porque isto sentíamos que estávamos quase a perder a esperança naquela coisa do não, já não tenho forças para outro, nós já fizemos o primeiro, já não queríamos isto outra vez. E resolvemos criar este podcast que se chama Need for a Happier World, nessa perspectiva de vamos tricotar o confinamento, não é? Vamos tricotar as nossas ansiedades fora e vamos motivar mais gente a tricotar connosco e a conversar sobre tricô connosco para mais gente se interessar e se envolver e trazer-nos, no fundo, também uma maior dinâmica à comunidade, ou seja, sentimos que tínhamos vontade de criar um sítio onde as pessoas se juntassem a falar sobre o que mais gostam ou sobre este hobby. E o podcast na altura pareceu-nos uma boa solução, porque de facto encontros não era permitido e embora houvesse ainda, eu continuei a dar aulas online e workshops online, mas não era a mesma coisa. O podcast sendo em direto, nós emitimos em direto no YouTube e portanto as pessoas começaram-se a juntar e a interagir e é quase uma hora de conversa, não só eu e a Liliana que falamos de um tema, mas também todas as pessoas que se foram juntando a nós e que também vão conversando connosco em direto, vão deixando os seus comentários, nós vamos respondendo, até é um espaço de grande interação. E, portanto, foi-se criando também uma comunidade que se junta assim em torno do podcast. Rapidamente começamos a lançar Tricotamos Juntos e a tricotarmos todos os projetos em conjunto. E, portanto, criou-se uma dinâmica muito divertida e que permitiu também afastar um bocadinho a dificuldade deste confinamento. Vocês não criaram o podcast, aliás, como tu acabaste de explicar, com um intuito de marketing, mas que efeitos é que tu notas, que diferenças é que tu notas que existem no teu negócio, não é? E na tua atividade profissional por causa deste podcast, que foi criado com outro intuito. Atenção, não estou a dizer que era pensadíssimo para chegar a mais pessoas. Não foi. Ou assim. De facto não foi, ao contrário do canal do YouTube, que foi pensado para conseguir chegar às pessoas e conseguir que as pessoas me conhecessem e que viessem às minhas aulas e aos meus workshops, portanto foi muito planeado nesse sentido. O podcast não foi. O podcast foi mesmo, assim, entre uma conversa de amigas, não é? Falar com a Liliana, mas só temos que fazer alguma coisa, de tal forma que nós começamos o podcast na mesma semana em que começou o segundo confinamento. As escolas fecharam na quinta-feira e nós fizemos a primeira emissão na sexta. Portanto, foi mesmo assim, olha, vamos lá. Foi uma coisa até um bocadinho decidida assim de forma emotiva, não é? Sem um grande planeamento. Mas tem sido interessante porque esta comunidade no tricô é relativamente... Esta forma de trabalhar, digamos assim, esta coisa de haverem designers independentes, das pessoas darem cursos, workshops, criarem os seus modelos, é uma realidade relativamente recente. As pessoas mais velhas estavam habituadas a comprar apenas revistas de tricô, publicações com vários esquemas, e agora de repente há esta realidade das designers independentes que criam os seus modelos e as pessoas comprarem. A forma como identificamos os fios, a quantidade de fibras que existem no mercado. Antigamente as pessoas iam à retrosaria e compravam a fina ou a grossa, a coisa andava um bocado por aqui. Não havia a variedade e a oferta que há hoje, a quantidade de fibras que há hoje. E nós começamos ao longo do podcast, fomos explorando estes temas também, porque as pessoas perguntavam e nós fomos explorando, e isso faz com que, sem querer, acabamos por ter muitas vezes um papel muito educativo,
as pessoas vão aprendendo muitas coisas e vão-nos dando feedback que gostam desse lado de saber um pouco mais de tudo o que está por trás, por exemplo, de uma fibra, ou perceberem melhor a informação que vem num rótulo, ou perceberem melhor como funciona esta coisa do respeito pelos direitos de autor dos designers, enfim, toda esta realidade que, sem querer, tem sido assim um efeito colateral positivo do podcast, porque as pessoas estão muito mais conscientes, estão muito mais despertas, procuram até cada vez mais informação e, portanto, essa parte tem sido muito boa. Filipa, a curiosidade falaste na Liliana, no podcast, que fazem as duas juntas, mas na Neonoite tens alguma equipa ou estás tu sozinha? Conta-me um pouco. Então, essencialmente aqui aos comandos estou eu sozinha, assim, mulher dos 7 instrumentos, não é? A fazer tudo, de tudo um pouco, desde a edição de vídeo a isso, a escrever, a paginar esquemas, não é? Pronto, vai tudo um bocadinho por aí, a tricotar as amostras, enfim, e a lavar as camisolas, portanto, fazemos tudo um pouco. Mas, de facto, ultimamente tenho tido algumas pessoas que me ajudam, pontualmente. Por exemplo, às vezes quando preciso de tricotar mais peças, eu faço o design e depois tenho uma tricotadeira que me ajuda a tricotar algumas peças. Às vezes tenho que tricotar 2, 3 peças em simultâneo e as minhas mãos só não alcançam. Então já procuro essa ajuda e então já tenho assim a Marta, que é assim, o meu braço direito neste momento, quando eu preciso, vamos fazendo umas peças em simultâneo. Portanto, eu faço o design e ela empresta-me as suas mãos, não é? No fundo, eu contrato-a para ela me tricotar a peça e tem sido uma ajuda ótima. E tenho procurado, em alguns momentos, também ajuda para fazer a revisão dos esquemas, a revisão técnica dos esquemas, porque, enfim, há sempre algum erro, há sempre alguma coisa que nos escapa, e então aí também conto com essa ajuda. Sim, no fundo acabas de ter um bocadinho a comunidade que se calhar já foste criando e que vais conseguindo ir também mantendo, que vai-te ajudando. Agora só curiosidade, porque quando estava a ler o teu no site o Sobre Mim, um dos teus 5 coisas a saber é os quilómetros de tricotar. E verdade, quando eu li, inicialmente li só as gordas, até pensei agora um bocadinho, não estavas a dizer, tens de tricotar 2 peças ao mesmo tempo, ou quantos nós, quer dizer, não sei o termo correto porque eu não sou de tricotar, se calhar ainda vai vir, mas gosto mais de bordados e poucos faço. Mas a ideia de, ou seja, se calhar também era engraçado se algum dia se conseguisse quantificar quantos nós ou quantas laçadas, não sei qual é que é o termo correto, já fizeste com as tuas agulhas, porque eu acho que isso também pode ser uma competição contigo e com a Billy e por aí fora. Ganha a Filipa, sem dúvida. Olha, eu não fiz, mas há um site que nós tricotadeiras somos muito fãs e utilizamos muito, que é o Revelry, que tem uma espécie de conta quilómetros, ou seja, tu vais pondo os modelos que tricotas e no final aparece quantos quilómetros de fio tu tricotaste nesse ano. E então é uma espécie de conta quilómetros, mas do ano. Sim. Falando em quilómetros, onde é que tu vês a Neonoi chegar? Onde é que tu queres chegar com a Neonoi? Olha, isso é sempre uma pergunta difícil, porque a resposta imediata é sempre: eu quero continuar a fazer o que estou a fazer porque gosto muito, não é? Portanto, quero continuar a desenhar modelos e quero continuar a dar aulas e a dar workshops, porque de facto gosto muito de poder conciliar estas duas vertentes. Não me imagino nem só a dar aulas, nem só a desenhar modelos de tricô. Acho que até as duas coisas se complementam, porque o fazer só design de tricô pode ser uma coisa muito solitária, muito fechada em nós mesmas. Portanto, eu gosto de conciliar isso com o outro lado das aulas e dos workshops, que são sobretudo momentos de muita partilha. E, portanto, sem dúvida que mantendo essas atividades e gostava de poder, no fundo, fazer mais e fazer melhor, ou seja, poder talvez chegar a mais gente com as minhas aulas e com os meus workshops, portanto, talvez criar também conteúdos novos, cursos, coisas mais completas. Isso era uma coisa que eu gostava muito que acontecesse. Continuar a fazer a desenhar os modelos, porque de facto isso dá assim uma espécie de saída aqui ao meu lado criativo que me dá imenso gozo. Quando falas em criar cursos, portanto, em chegar a mais gente, imaginas que isso seja feito num molde online ou presencial? E ainda,
Que vantagens e desvantagens é que tu vês em cada um desses formatos? Então, olha, eu descobri o online à conta da pandemia. Eu achava que os vídeos no YouTube que eu fazia, eu já acreditava no online como ser possível ser uma ajuda no tricô, mas achava que faltava sempre aquela componente presencial, não é? De podermos, no fundo, segurar a mão da aluna e explicar qual é o movimento que tem que fazer. Mas de facto fui percebendo que conseguimos superar essa distância e, portanto, o online traz-nos muitas coisas boas, nomeadamente poder chegar a locais onde habitualmente não chegaria. Portanto, neste momento tenho alunas de Bragança a Faro, algumas até que vivem em locais de interior, com menos acessibilidade às grandes cidades, que de outra forma não poderiam fazer aulas e fazer workshops. Uma coisa que tem sido absolutamente maravilhosa e que eu gostava até de explorar mais é que tenho encontrado algumas pessoas de comunidades portuguesas que vivem fora de Portugal, não é? E que encontram, assim, uma espécie de porto de abrigo, porque nós tricotamos à portuguesa, depois normalmente elas vivem noutros países e não têm tanto acesso à informação para o tricô à portuguesa, e quando vêm fazer um workshop sentem-se super identificados. Tricotam como eu, não é? Fazem como eu. E essa também é uma vertente que eu até gostava de explorar também um bocadinho mais. Portanto, o online tem essa grande vantagem de podermos chegar aonde presencialmente não chegaríamos. Por outro lado, o presencial também tem aquele calor humano que é difícil igualar com o online. Mas, de facto, hoje em dia, se calhar já não imagino uma coisa sem a outra. Ou seja, eu acho que já vai ser difícil nós termos só aulas presenciais ou só o curso online. Eu acho que nós precisamos de encontrar aqui um mix, de tentarmos conseguir equilibrar as duas vertentes. E onde é que está esse mix? Olha, não sei bem. Acho que se calhar este formato de termos se calhar as aulas e as partes mais técnicas serem online, até porque a pessoa assim pode ver em casa mais concentrada e mais no seu horário, e depois se calhar também haver uma componente ou presencial ou até também online, mas mais informal, se calhar mais num estilo de encontro. Tenho pensado bastante nisso, confesso que ainda não encontrei uma solução que me satisfaça, mas tenho dedicado algum tempo a pensar como é que nós conseguiríamos juntar estes dois lados. Filipe, estavas a falar de tricotar à portuguesa. Acho que vais ter que explicar, porque pode haver aqui pessoas que não sabem o que é tricotar à portuguesa. E aproveito também, enlaçado nisso, para te perguntar de que forma é que tu achas que é impactante na pessoa encontrar esse relacionamento e essa identificação? Tricotar à portuguesa não é só tricotar em português? Não. Olha, adorei este comentário da Ana Rita. De facto, tricotar à portuguesa não é só tricotar em português, nós podemos tricotar à portuguesa em inglês. Então, de facto, existem essencialmente 3 técnicas de tricotar, depende de onde nós pomos o fio. Se pomos o fio na mão direita, o fio na mão esquerda ou o fio à volta do pescoço. E esta coisa do fio à volta do pescoço é conhecida como técnica portuguesa, mesmo no estrangeiro. Portanto, os americanos vão dizer Portuguese Knitting Technique, até já têm cursos e workshops também sobre isso. De facto, a nossa forma de tricotar é um bocadinho diferente, porque nós colocamos a lã em tensão à volta do pescoço, ou utilizando um alfinete, que também são coisas muito típicas aqui em Portugal, há em todas as retrosarias, e no estrangeiro é impossível encontrar, que são os alfinetes de liga, chamam-se normalmente alfinetes de liga, que são os alfinetes para tricotar à portuguesa, portanto que nós colocamos aqui no ombro e onde passamos a lã para fazer essa tensão em substituição do pescoço, digamos assim. E de facto, normalmente quem aprende a tricotar aqui em Portugal aprende nessa técnica portuguesa, embora nem toda a gente, porque mesmo aqui em Portugal também, claro que há pessoas que tricotam noutras técnicas, mas a maior parte das pessoas aprende a tricotar na técnica portuguesa e depois, quando estão fora de Portugal e vão ao primeiro encontro, de repente percebem que há uma realidade toda completamente diferente. E normalmente até costumamos ser motivo de atração, porque quando pomos o fio no pescoço e começamos a tricotar, começam-se a juntar à nossa volta. Ai, como é que estás a tricotar? Tens o fio onde? Como é que fazes isso? Porque não é de facto tão habitual. É uma técnica que nos identifica bastante. Daí que quem está fora, de repente, encontrar alguém que tricota da mesma forma é sim uma espécie de conforto. É como quando nós estamos a fazer turismo em Tóquio e de repente encontramos um português, não é? E pensamos, é português! Aquela emoção de encontrarmos alguém que partilha da nossa cultura, não é? Então, isso também é vivido no tricô.
Sim, mas a parte engraçada é que quando eu começo a dizer, olha, vamos começar aqui a cosquice, eu faço o gesto de tricotar à portuguesa, de pôr à volta e olha, agora aprendi, não sabia. Não sei porquê, porque tu vais às aulas e depois as pessoas estão lá tão concentradas que às vezes é um silêncio absoluto. Não sei porque é que se diz que as pessoas estão a chuchumecar, que é como dizem em Macau, a coscovilhar, quando estão a tricotar. Não percebo. Sim, não andam, as duas coisas não andam juntas, nós não andamos a tricotar e a coscovilhar. O que é que tu sentes, ou como é que tu lidas com o que é naturalmente a insegurança de se ser empreendedor, de se depender do seu trabalho e não estar a trabalhar por conta de outrem, e principalmente sendo mãe, isso, e pelo menos no meu caso, gera uma série de questões aqui à volta. Gostava de saber como é que tu lidas com isso, se sentes essa insegurança ou se as vantagens, obviamente, depois cobrem tudo o que são estes lados menos positivos. Olha, eu lido porque o tricô é fantástico para combater a ansiedade, portanto, tenho crises de ansiedade enormes, mas que combato a tricotar, portanto, se calhar tens que aprender também, Eli, porque ajuda a lidar aí com Não, eu já estive a aprender. Tenho um caso de escola iniciado há 3 anos, porque houve alguém em casa que disse que, pronto, assim, não era propriamente sexy, porque imaginava a avó quando me via a tricotar. E, portanto, eu parei momentaneamente, ok? Mas vou retomar, está prometido. Esse preconceito ainda existe, temos que começar a combater com mais fotografias de gente a tricotar. Absolutamente. Houve um ano em que houve uma visita muito famosa da Uma Thurman a uma das feiras, Rhinebeck, uma das feiras do tricô, portanto temos que puxar as Uma Thurmans todas deste mundo. Sim, tivemos capa da Michelle Obama a assumir-se como tricotadeira há 2 semanas. Ela afirma que descobriu o tricô e está absolutamente apaixonada, portanto é uma boa referência também, não é? Bem-vindo ao mundo do tricô. Mas recuperando então a pergunta da Ellie, a ansiedade e a incerteza para além do tricô, não é? Recorreres ao tricô, de que forma é que tu te organizas para enfrentar essa ansiedade, essa insegurança? Então é sempre complicado, porque de facto esta coisa de empreendermos tem este lado B, um bocadinho o lado escuro desta aventura. Portanto, o lado mais visível são as facilidades, né? Aquela coisa de fazeres o teu horário, tens imensa liberdade e estas coisas todas, mas depois traz o lado B que é ok, mas se eu não conseguir cumprir com tudo o que tenho para fazer, no fim do mês não recebo. E isso causa às vezes muita angústia e por outro lado faz-nos utilizar recursos que se calhar noutro contexto não utilizaríamos, que é aquela coisa de se calhar estamos doentes e trabalhamos na mesma e é domingo e trabalhamos na mesma, porque tem que ser. E se calhar isso noutro contexto, se estivéssemos a trabalhar por conta de outra, num emprego de outra, se calhar não faríamos, ou não faríamos da mesma forma. E, portanto, os limites, eu acho que para mim o mais desafiante é que os limites entre o que é vida profissional e vida pessoal acabam, não existem limites, portanto, é tudo misturado, vou gerindo a minha vida profissional com a minha vida pessoal pelo meio, não é? Portanto, temos tudo misturado no mesmo saco, e isso, por um lado, tem vantagens, porque também me dá outras ferramentas para poder lidar com as coisas, porque consigo gerir a minha vida pessoal com mais liberdade que de outra forma não faria. Mas essas ansiedades e essas inseguranças são muito carregadas, sobretudo no que diz respeito a isso das crianças, não é? Aquela coisa de pensarmos, oh meu Deus, eles estão a crescer e agora vão querer ir para a universidade e vão querer estudar para fora e como é que eu vou pagar isto? Tal qual. O tricô é um pouco um jogo de números, não é? Não é um pouco, é muito, em vários aspectos. Por um lado, para venderes moldes, precisas de vender 100, 200, 300 moldes para isso chegar só ao break-even, nem sequer é a teres lucro. Portanto, tens que chegar a um número muito grande de pessoas. Como é que tu fazes esse equilíbrio entre produtos que são de mais fácil acesso, ou seja, são mais acessíveis, são mais baratos, e produtos mais exclusivos, nomeadamente, se calhar, workshops, se calhar, consultoria? Como é que tu fazes esse equilíbrio para as contas baterem certo no final do mês?
Sim, é muito importante. Eu tenho sempre que equilibrar uma coisa com a outra, porque eu não consigo chegar ao fim do mês se for só com os esquemas. Portanto, eu tenho sempre que, no fundo, dividir entre o lançamento dos esquemas e os workshops e as aulas que eu tenho que dar para conseguir chegar ao fim do mês. Por outro lado, há outra coisa que nós se calhar ainda não falamos e que eu rapidamente percebi que era importante, que é a parceria com marcas. De trabalhar nesta área, quando queremos começar a estabelecer-nos mesmo de uma forma mais profissional, só de forma independente, no nosso mercado português, que é muito pequenino, é muito difícil. Enquanto que num mercado muito grande, sei lá, Brasil, de muitos milhões, não é? Portanto, era relativamente fácil. Ou seria mais fácil, não diria que fácil, mas possível. Vamos fazer assim. Porque custaria muito trabalho na mesma, mas seria possível. O nosso mercado é muito pequenino. E então, rapidamente, eu também comecei a perceber que não podia ser só assim, não podia estar só dependente do cliente final. Por outro lado, as marcas precisam de nós. As marcas precisam dos designers, das professoras de tricô, para ajudarem a dinamizar os seus produtos. No fundo, somos nós que damos vida àquilo que saem da fábrica novelos, em caixas. E se não houverem pessoas a trabalhar esses novelos e a criarem coisas, eles não ganham vida. Portanto, continuam a ser só novelos numa prateleira. E quando nós começamos a dar vida, começamos a criar peças, a dar workshops, a dar cursos, a mostrar os fios, cria-se todo um movimento de consumo, as alunas ficam mais interessadas, compram mais, as pessoas veem as fotografias daqueles novelos em forma de peça e ficam muito mais interessadas e têm mais vontade de comprar. E, portanto, rapidamente eu também percebi que esse tinha que ser um caminho importante. E esse também é uma parte do meu rendimento. Portanto, na realidade são 3 fatias. É os modelos, os workshops e depois também as colaborações com as marcas. Sim, obrigada por falares nisso, porque era um assunto que ainda não tínhamos tocado e de facto faz toda a diferença. Portanto, as parcerias que são estabelecidas. E ia-te perguntar, tens mais parcerias para além das parcerias com marcas? Que outras parcerias tens que te têm levado mais longe? Essencialmente, eu acho que publicar em algumas revistas tem sido muito importante para chegar mais longe, para que as pessoas conheçam mais o meu trabalho e pessoas não. Eu publiquei 2 vezes numa revista espanhola, por exemplo, uma revista independente, que é publicada em espanhol e em inglês e tem uma grande presença na Europa e, portanto, isso ajuda a que chegue mais longe. E é que, no fundo, o meu nome se vá divulgando, não é? Porque a ideia é essa, não é? Que as pessoas vejam o meu nome e conheçam o meu trabalho. E então essas publicações em revistas têm ajudado, revistas e não só, também, por exemplo, houve uma empresa em Espanha que faz umas caixas de tricô, assim, por subscrição, que também fez uma colaboração, também fizemos uma colaboração, também foi ótimo porque eles têm, logo à partida, um grande volume, não é? São 2 centenas de caixas vendidas e de repente vai lá dentro o nosso modelo, não é? Chega a todas essas casas de uma forma muito direta e essas colaborações têm sido muito importantes para eu conseguir chegar a mais gente, ampliar o meu público. E agora também com alguns festivais de tricô, portanto são organizados anualmente algumas feiras de tricô, que é quem não é desta área às vezes fica um bocadinho baralhada, como é que é um festival de tricô? Então é assim uma espécie de feira. Muita voz a tricotar. Exatamente, sim, eu acho que sim. A primeira vez que disse ao meu marido, vou a um festival de tricô em Barcelona, ele, o que é um festival de tricô? Tipo, vocês juntam-se todas num pavilhão a tricotar? E eu, não é bem isso. Então, são eventos com aulas, com workshops e com mercados de vendas de lãs, de fios, de acessórios, onde as principais marcas também têm representação. Portanto, são assim uma espécie de convenções em que toda a gente que gosta de fazer tricô e crochê se junta, mas tem a particularidade de juntar o cliente final, o público, com quem produz os fios e quem produz os conteúdos e quem escreve os livros e quem escreve os modelos, não é? Portanto, por um lado, aproximando as duas partes. E isso também tem sido fundamental para mim e para o crescimento do meu trabalho. Um pouco voltando atrás, quando mencionavas as marcas, e há várias marcas, portanto, como é que fazes a seleção, com que marcas é que colaboras? Ou seja, tens algum critério definido e como tentas conjugar com o posicionamento da Neonoi? Olha, sim.
por princípio, não colaboro com um projeto que eu não acredito, ou não faço uma colaboração com um fio que eu não gosto ou que não defenda. Isto pode parecer um bocadinho estranho, não é? Aquela coisa de, sobretudo quando eu estava a começar, aquela coisa de, mas vais dizer que não. Se calhar vou, se for uma coisa que eu não acredito, por estranho que pareça, não é uma questão, até não é ser elitista, é só uma questão de ser honesta comigo própria. É difícil nós defendermos um produto que não acredita, sem acreditar nele, pelo menos para mim, não é? Eu não sou propriamente comercial e, portanto, é fundamental para mim trabalhar com uma marca, com um projeto, com uma artista, não é? Por causa do trabalho com indie dyers, que são pessoas que fazem tingimento natural e artesanal de lã. E isso, por exemplo, dá-me um gosto tremendo, mas porque é uma profissão que eu também admiro e, portanto, há sempre esta procura de que as colaborações sejam com uma marca que eu acredito, porque depois as peças saem muito de dentro de nós, não é? É muito difícil nós fazermos um trabalho bom se não gostarmos do fio. É logo o ponto de partida, não é? Nós começamos a fazer a amostra e temos que gostar e temos que acreditar naquilo que estamos a defender e a fazer. Portanto, seria muito difícil para mim fazer uma colaboração estritamente comercial sem ter uma relação também um bocadinho emocional com o produto. Filipa, só porque já falámos muito da ansiedade de criar, pronto, de estar sozinha, que teres por conta própria, também todos os desafios que foste tendo, mas a parte, eu acho, positiva e um bocadinho também para te dar este feedback, que quando falei com a minha irmã mais velha, eu gosto muito de tricotar. E achei engraçado que o primeiro comentário da minha irmã foi: a Filipa já fez muito pelo tricô em Portugal. Há o lado bom, não é, da medalha e que as pessoas reconhecem-te pelo trabalho que tens feito até agora e acho que, quer dizer, eu não estou no mundo, portanto não conheço tão bem, mas por isso é que também fui assim perguntar a quem está. Portanto, nisso, olha, acho que apesar de tudo, a ansiedade também podes relaxar pensando que estás a fazer algo pelo lado do tricô. A Filipa é o máximo. É o máximo. Filipa, onde é que as pessoas que nos ouvem te podem encontrar? Online e offline? Então, online, no Instagram, como Filipa Nionoi, no YouTube, Filipa Carneiro Nionoi, também no meu canal do YouTube, ao vivo, todas as sextas-feiras às 17 no meu canal do YouTube, no nosso podcast Need for a Happier World, podem sempre passar por lá para dizer olá, e no Revelry, onde eu tenho os meus designs, e depois tem o meu site, que é fácil, é filipacarneiro.com, e lá tem a informação toda, e também tem os links para todas estas páginas. Uma das informações que a mim me chama mais a atenção e aparece nas 5 curiosidades sobre ti é que tu te assumes como uma lambareira. Conta-nos lá o que é isso, porque é que te assumes como lambareira? Pois, eu sou gulosa, não é? E como sou do Porto, era assim, não é? Portanto, a minha mãe dizia: és muito lambareira, sois lambareira. E, portanto, ficou essa coisa do lambareira. Sobretudo somos de uma família, porque as minhas irmãs são iguais ou piores, que gostamos muito, apreciamos muito comer. Reunimos-nos à volta da mesa e somos todas muito golosas. Portanto, rapidamente a conversa descamba do: já provaste os croissants daquela confeitaria nova, são espetaculares. E estamos sempre a trocar receitas. Olha, fiz agora um doce maravilhoso, experimenta. E portanto, somos assim golosas assumidas, lambareiras, porque é assim que normalmente nos referimos lá em cima no Porto. E a verdadeira Nionoi, como a maçã nunca cai longe da árvore, não é? É quase pior que eu. 2.0. Filipa, muito obrigada por teres conversado connosco e por teres dispensado estes momentos aqui à conversa connosco e com a Anitta. Imagino que agora vais a correr, gravar 34 vídeos e fazer podcasts e telefonar a 54 modelos e marcas e não sei o quê. Por isso, muito obrigada por teres conversado connosco. Não, Filipa, muito obrigada mesmo. Eu que não, como já disse várias vezes, não sabia nem como é que se diz a laçada ou não do tricô e gostei. Aprende-se sempre, portanto foi ótimo. Muito obrigada eu pelo convite. Sou muito fã do vosso podcast, portanto muito obrigada. Para mim foi um enorme prazer poder estar aqui a conversar convosco. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode.
idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação dos seus projetos. No entanto, como bons aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou ainda em Facebook, Anita no Trabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer e ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e com conta de Instagram air_billy, a Liana Soares, marketeer e estratega em nautilu.net e Instagram alice_inwonderland e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager, com conta de Instagram Rita's Choice. Até para a semana! Até para a semana!